Oi pessoal, meu nome é Natasha Ratacasso e hoje eu vim aqui falar um tema que deu uma repercussão que, tipo assim, eu não esperava nem que aquilo. Se eu soubesse, eu ainda tava maquiada, bonita, né, com essa cara linda aqui pra vocês, né. Mas enfim, o que aconteceu? Eu estava, como de costume, respondendo uma pergunta de vocês lá no Instagram e vocês me perguntaram uma coisa assim: ah, como é que os pais do Léo aceitaram ele namorar uma ruiva tatuada? Eu sei que tem muito tabus em família, gente, até um preconceitozinho há um pouco tempo atrás de ai meu Deus, ele é tatuado, sabe? Ele não vai ser ninguém na vida. Então eu sempre soube desse preconceito que algumas pessoas têm sim em se relacionar com outras pessoas mais alternativas, sabe? Eu passei por isso quando eu era adolescente, né? Eu era bem trevosa, então a maioria das minhas sogras não gostavam muito de mim, não. Mas eu passava por isso e eu expliquei lá que é a família do pai do Léo, né? Que eu acho que, primeiro que eu acho que ele é um dos únicos filhos únicos que eu conheço, porque o Léo é filho único, meu marido é filho único, que realmente a família dele se respeita muito, respeita a escolha do outro. E eu respondi assim pra ela, né? Que, poxa, a família do Léo respeita muito ele, não importa quem eu fosse, gente, a família do Léo iria me respeitar, porque eles respeitam muito a individualidade do Léo, né? Um cara de 26 anos, que foi quando eu conheci ele, né? Agora tá com 30, mas 26 anos na cara, você acha que os pais dele iam ficar reclamando se ele namora fulano assado? Não! E nunca foi dos pais dele serem assim. Só que depois que eu falei isso, gente, vocês me mandaram muitas DMs. Sou filha única e foi sufocante. Meus pais, até às vezes a pessoa não era filha única. E todo mundo começou a falar dos problemas que tem, né? De controle, que as pessoas já acabam nem. O filho nem acaba podendo respirar. E os pais controlam tanto a vida dele, do que ele pode, do que ele não pode fazer. E eu achei ok, tipo assim, ok, todo mundo desabafando. E muita gente, filhos únicos reclamando lá e tal. Ai, bati esse print, mostrei pro meu pai, etc e tal. Então eu resolvi abrir os stories pra falar sobre relações de pais e filhos, porque a gente tava falando sobre o filho único e etc e tal. Então eu vou dar minha opinião sobre isso. No primeiro stories eu ainda falei assim, não é muito assim a minha praia da opinião sobre isso, né? Porque eu não sou mãe, eu sou filha. Mas eu tenho uma opinião dessa seguinte maneira. Então assim, já deixei meio claro que como eu não sou mãe, né? Mas assim, eu posso dar opinião porque eu sou filha, né? Aí é que entrou a polêmica, né, gente? No meus stories eu deixei, a primeira parte foi sobre respeito. A primeira coisa que eu falei que o que é fato, isso não é uma coisa inventada, isso não é coisa da minha cabeça, isso não é opinião. Que principalmente a nossa geração antiga fala assim, você tem que ter respeito pelo pai e pela mãe. E a gente fala muito de respeito, honrar pai e mãe, né, coisa da Bíblia. Tem que pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Só que a gente esquece que o seu filho também merece respeito. E que você precisa respeitar para ser respeitado. E aí muita gente ficou meio revoltado aí, falando que o filho tem que honrar pai e mãe acima de tudo. E ok, você pode acreditar na Bíblia, você pode acreditar nessa frase, mas o seu filho, talvez ele não seja da sua religião. Já pensou nisso? Não pensou, né, minha querida? Mas, sem implicâncias, a realidade é, quando o teu filho aprendeu a falar, ele não precisou ouvir você falar, você não precisou ensiná-lo, ficar lá, mamãe, papai, você não precisou fazer isso com ele. Aí você acha que você não vai precisar ensinar o seu filho a respeitar. Você sonha na sua vida que você vai faltar o respeito com o teu filho e ele não vai faltar com você? Ai, gente, eu acho que é aquela... Vocês que acreditam em Deus, né, entrega pra Deus e vê o que dá, não é mesmo? Então é isso, pro teu filho te respeitar, tu vai ter que respeitar ele. Tu vai ter que respeitar um indivíduo. E aí a gente entra no segundo ponto dos stories. O seu filho, ele não é uma extensão do seu corpo. O seu filho não é a sua propriedade. Muito menos ele é o seu alvo emocional, aonde ele vai ser tudo que você quer que ele seja. Ai, gente, nossa, muita gente ficou ofendido com isso, né? Enfim, por que eu falei isso, gente? Porque essa quantidade de filhos frustrados faz uma faculdade porque o pai e a mãe quer que ele seja médico, quer que ele seja engenheiro, quer que ele faça direito. Ou você quer que teu filho nasça um heterossexual, mas aí nasce um sapatão, aí nasce um gay, entendeu? Então assim, nasce um drag, nasce um transexual. E aí você fica frustrado, decepcionado porque o teu filho não era o que você queria que fosse. E olha, gente, será que acontece isso? Vou até perguntar pra você, você acha que não acontece isso? Então a expectativa, gente, a gente não fala assim pras pessoas, não coloque expectativa nas coisas, aí tu vai e coloca expectativa no teu filho. Aí o que acontece? Você inferniza a vida do teu filho pra ele ser o que você quer que ele seja. Porque pra você, felicidade é ser médico e ganhar dinheiro. Mas e se seu filho quiser fazer artes e ser professor? Pois é, meus caros, ele não é sua propriedade. O terceiro ponto é que o seu filho não é porque ele é seu filho e que ele depende financeiramente de você que você pode fazer o que você quiser com seu filho.
É, gente, não pode não. E não pode de verdade, né? Temos leis que protegem o estatuto do adolescente e da criança, que você não pode fazer o que você quiser com o seu filho só porque ele é seu filho. Então, às vezes, um pai, uma mãe inferniza a vida de uma criança pra ela ser de um jeito que ela não é, pra ela se comportar de um jeito que ela não se comporta, pra ela namorar uma pessoa que ela quer, porque até isso tem, né? De você poder, não pode nem escolher o próprio namorado. Você não pode escolher o teu namorado. Tu não pode escolher a cor do teu cabelo. Tu não pode escolher a roupa que você quer sair, né? Então a pessoa fica assim. É claro, gente, que tem crianças, adolescentes e adultos. Um adulto, dane-se, né? É uma pessoa já criada, é um homem adulto, responsabilidades, ok. Quando eu digo crianças e adolescentes, é porque eles também precisam ser respeitados. Você acredita nisso? E o pior é que teve gente que comentou assim: nossa, mas aí eu vou ter que fazer tudo que meu filho quer. Depois dessa parte que eu expliquei que o filho não é uma extensão do seu corpo, ele não é uma propriedade sua, você tem que respeitá-lo como ser humano, porque ele é um ser humano, né, pensante, tem um cérebro diferente do seu, né, imagina, né. Eu falei sobre responsabilidade e foi o negócio que mais deu polêmica. Responsabilidade, gente. Quando eu expliquei que é tua responsabilidade cuidar do teu filho quando você coloca ele ao mundo. Ai, Natasha, mas tem mãe que não quis ter filho, não quer ter? Doa. Ah, eu sei que infelizmente o aborto é proibido no Brasil, então nós mulheres somos obrigadas a gestar ou correr risco de um aborto no açougue. Mas você pode doar o seu filho. Se você não quer essa responsabilidade, você pode doar esse filho. Pode, porque vou te falar, eu não sou mãe, mas é impressionante como eu tenho que dar aula aqui para pessoas que são mães. Você sabia que você é responsável legal pelo seu filho? Você não pode ter um filho e simplesmente ignorá-lo, não bancar, não dar comida, não dar estudo nem educação. É sua obrigação como pai e como mãe. E isso as pessoas caíram muito em cima de mim, tipo, como se, ai meu Deus, a pessoa não é obrigada, o pai e a mãe pode fazer o que quiser. E, gente, não é assim, sabe por quê? Porque quando você tem um filho, o Estado, por justiça, te obriga a cuidar dele. Se ele estiver fazendo faculdade até uns 21 anos, tá? Eu não sei a lei, mas assim, até os 18 tu pode ficar bancando, depois ele pode trabalhar, ele é responsável por ele mesmo. Mas se ele estiver fazendo uma faculdade, tu vai ter que pagar a faculdade e tu ainda vai ter que dar pensão pra ele. É só ele entrar na justiça e resolver isso, tá, meu cara? E antes dos 18 anos, você quer abandonar o teu filho? Se seu filho tivesse conhecimento, ele te processa e ganha uma pensão na justiça, porque é sua obrigação. Gente, como assim as pessoas falavam pra mim? Não! E que o filho não é obrigado, e o pai e a mãe não é obrigado a nada. E eu assim, vocês estão colocando o filho no mundo como? É claro que numa sociedade comum, numa relação comum de pai e mãe, de amor, não é uma obrigação cuidar de um filho. É um amor, sabe? Você colocou ele no mundo, então responsabilidade, né? E aí chegou o momento que eu entrei no assunto de você é responsável por essa criança, você é responsável pelo seu filho. E quando o pai e a mãe sentem amor, vai ser responsável até quando o filho fizer 60 anos, não é mesmo? Ah, o filho ficou desempregado, não tem pra onde ir, ele vai pra casa da mãe. Uma família normal do que a gente se espera de um pai e de uma mãe, que é cuidar da cria que ele escolheu botar no mundo. Então, outro assunto que também deu polêmica, quando eu falei que filhos não pediram pra nascer. Eu não pedi pra estar aqui. Se você não quer bancar escola, bancar comida, bancar saúde, faça que nem eu. Não tenha filhos. E é claro que as pessoas ficaram, ai, mas eu não tenho condição de dar isso. Não, o pai e a mãe vai dar o que ele pode. Se o cara pode dar um jatinho pro filho, esse problema é dele se ele quiser dar. Mas a sua obrigação, saúde, educação, entendeu? E segurança. Uma obrigação sua. Mas é claro que para famílias normais isso não é uma obrigação, isso é uma coisa comum, né? Já que você escolheu ter o filho, então você vai ter que fazer isso. E aí eu falei sobre gratidão. Depois eu entendi porque o pessoal ficou meio bolado sobre gratidão, né? Mas vamos falar o que eu queria falar. O filho, ele não tem que ter gratidão por você ter escolhido ter ele. Ele não pediu pra ir ao mundo. Adendo. Os espíritas acreditam que a pessoa pede pra nascer, ou sei lá, gente, alguma coisa assim. Mas eu não tô nem aí pra isso, porque eu não sou espírita, eu não acredito nisso. E se você acredita, tudo bem, mas eu não acredito. E a gente não pode basear a opinião em cima de religião. Ok, você pode acreditar nisso, tá tudo bem. Mas não tenta impor isso por outras pessoas e nem pro teu filho, né? Porque até a própria crença a gente quer escolher pro nosso próprio filho. Até o time de futebol a gente quer escolher pro nosso filho. Gente, é muito absurdo isso, né? Então nós, filhos, você, obviamente, nós não pedimos pra nascer. É responsabilidade dos nossos pais cuidar da gente. E aí eu falei assim, eu sou grata pelo que meus pais me deram, porque eu realmente sou grata, tipo, tenho gratidão e etc e tal. Mas eles fizeram a obrigação deles, de pais, que foi me cuidar, me educar, entendeu? Me dar minhas necessidades básicas. Na Natasha, um pai não é obrigado a dar um carro pra um filho, um pai não é obrigado a dar viagem. Concordo, ele realmente não é obrigado. Você é obrigado a cuidar da segurança do teu filho, tá? Da comida, educação,
Tudo esse básico, que é o que eu falei no story, você é obrigada a dar. Querendo você ou não, tá? Porque parece que os pais não estão querendo, não. O povo quer fazer filho, mas responsabilidade... E o que eu achei muito absurdo falar sobre isso, que as pessoas fizeram um burburinho sobre isso, é porque eu não sou mãe e eu não quero ser mãe. Por isso, é um dos motivos. Sabe qual é um dos motivos que nós, pessoas que não queremos ter filhos, temos? Que esse filho, ele realmente pode nascer. É uma incógnita, é uma incógnita. Vai que ele nasce um bolsominion. E eu sei que tem muito pai e mãe que vai dizer, mas se eu educar o meu filho... Gente, o que eu já vi de pai e mãe pagar a língua. Minha filha não vai dançar funk. A filha dança funk. Minha filha vai ser assim. E a tua filha não é. Então assim, vocês dão educação, vocês criam da melhor maneira, mas o teu filho, ele não é você. Ele não faz parte do seu corpo. Ele vai se desenvolver e vai se tornar um homem, uma pessoa adulta, com os seus próprios princípios, muitas vezes, com as suas próprias ideologias. Por isso que a gente vê, olha quanto o pai bolsominion, o cara é Bolsonaro pra caramba e a filha nasce esquerdista, petista pra caramba. É falta de educação isso? Não é, gente. É a pessoa que realmente se identifica com outras coisas, porque ela não faz parte de você. Isso também que é muita coisa de índole, né, gente? Porque você vai me falar assim, não, mas se eu der educação, dá tudo certo. Quantas pessoas que você conhece que tem pais maravilhosos ou filhos maravilhosos e os pais e os filhos são dois malucos. E eu conheço bastante. Porque eu já vi coisa assim, gente. Pais, dois bandidos nasceram e a criança nasce com uma índole impecável. Por que será, gente? E nasce com princípios. Porque cada criança nasce com uma personalidade. Quer você queira ou não. Isso com certeza é genético. Isso deve ter estudo sobre isso. E pra finalizar, eu falei que os filhos não têm que ser gratos pelos pais porque os pais colocaram eles no mundo. Eu não sou grata por isso, gente. Eu sou grata por outras coisas. Agora, a escolha de me colocar no mundo foi deles. Pior que teve gente ainda comentando, tipo, mas eu sou grata porque eles não me mataram, porque eles não me abortaram, porque eles não me abandonaram, porque eles podiam me jogar na sacola do lixo. Aí eu fiquei pensando, né? Então eu sou grata todos os dias pelo bandido não me assaltar, pelo cara não me estuprar, pra ninguém me bater. Sem lógica. Mas é isso, acho que as pessoas que não querem ter filhos, a gente tem mais consciência e responsabilidade do que é botar um ser no mundo. E é por esse um dos motivos que, infelizmente, a gente não tem filho e porque muitas famílias desestruturadas acontecem. Gente, se você, presta atenção, se a pessoa tem consciência do que eu tô falando aqui, você sabe o que eu tô te falando. Você tem consciência do que eu tô falando aqui, da responsabilidade de colocar alguém no mundo e que essa pessoa não é obrigada nem a cuidar de você na velhice, sabe? Tipo, e o cuidar, eu vi gente falando assim, mas o cara vai, ele pode cobrar pensão do seu pai e você vai ter que cuidar dos seus pais quando você é mais novo. Eu sei, gente. Inclusive, os asilos estão cheios de velhinhos por isso. Então, pra você ter uma ideia, tu vai lá, cria teu filho com amor e carinho e ele ainda te coloca no asilo quando tu fica velho. Pior que as pessoas estavam achando que eu concordava com isso. Gente, eu não concordo com isso. Mas é verdade. Se fosse mentira, a gente não teria asilo aqui, né? A gente não teria tanto asilo com tanto velhinho. Mas essa é o maior dos motivos também que eu não quero ter filhos. Pode ser uma decepção muito grande. Então, como eu não quero me decepcionar, porque quando você tem filho, você tem que estar aqui, ó. É isso mesmo que você quer da tua vida? Você vai aceitá-lo, ele ser do jeito que ele quiser ser? Eu não vou aceitar, eu vou abandonar. Aí eu acho que você nem devia pensar em ter filhos. Porque eu também tenho esse pensamento. Eu, Natasha, tenho esse pensamento. Vocês acreditam nisso? Gente, se meu filho nascer bolsominion, eu também tenho esse pensamento. E é por isso que eu não vou ter filhos. Porque eu sei que é uma incógnita, é uma coisa assim, é um risco muito grande, a sociedade tá uma merda, então assim, não quer ter responsabilidade com o filho, não quer pôr expectativa no filho e se decepcionar com ela, porque às vezes pode dar certo, às vezes não. Cara, faça que nem eu. Tenha cachorros, tenha gatos, tenha passarinhos, porque a expectativa é muito menor, gente. No máximo ele vai fazer um cocô no lugar errado, vai comer o seu sofá. Então o que me fez perceber é que a maioria das pessoas ficaram do meu lado lá, teve uma treta, postaram isso no Instagram de fofoca e tal, ficaram do meu lado. Me surpreendeu ter pessoas que ficaram contra o que eu falei, sabe? Isso mostra que a nossa sociedade tem que evoluir muito. A gente precisa de, sabe o quê? Terapia, minha gente. Precisa de terapia, porque tudo que eu falei aqui sobre pais e filhos é da terapia, eu aprendi isso na terapia. E é o básico da psicologia, sabe? Assim, entre pai e mãe. A gente tem que ser grato, sim, por muitas coisas. Mas, gente, por ter vindo ao mundo, eu não sou grata. Porque eles que escolheram. Eu não pedi pra estar aqui. Responsabilidade de vocês, né, meus caros? Outra coisa é que começaram a tentar falar, não, porque os pais, a mãe dela, a mãe e o pai dela... Gente, em algum momento eu falei dos meus pais aqui. Se você acha que isso é pros meus pais... é porque você viu esse vídeo todo e você não entendeu nada.
Sinto lhe informar. O que eu te falei aqui serve pra qualquer tipo de família, inclusive a sua, que você pode estar querendo criar agora, quer ser mãe, quer ser pai. Pensa bem antes de ter um filho, pra depois ele não ser o que você acha que deve ser e você quer expulsar seu filho de casa. Você faz um inferno na vida do teu filho. Pensa isso que você quer, porque até pra fazer um inferno na vida do teu filho é dor de cabeça pra você. Vai ser chato pra você de qualquer jeito. Enfim, gente, é isso. Eu não fiz esse vídeo pra responder polêmica. Eu fiz esse vídeo porque eu achei muito importante fazer um vídeo sobre isso, pra que as pessoas entendam a responsabilidade do que é botar um filho no mundo, porque tá faltando, viu, gente? Tá faltando. Se você realmente acha que teu filho vai obedecer tudo que você quer que ele seja, repensa, viu? Porque não vai acontecer. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de amar os seus filhos, não esqueçam de amar e respeitar também os seus pais, porque o respeito é uma via de mão dupla. E, gente, respeite pra ser respeitado. Não adianta você querer respeitar o seu filho e xingar a sua mulher na frente dele, e xingar o marido na frente dele, se xingarem, se estapearem. E não tente querer que seu filho seja alguém que você não é. Aprenda com teus erros, tá? Claro que os pais erram, tentando acertar, muitos, mas nem todo lar é assim, tá, gente? Nem todo lar tem papai e mamãe que amam seus filhos. Entenda um pouco sobre isso, tá bom? Nem tudo é uma maravilha de rosas e nem tudo é o que está dentro da tua casa e do teu convívio. Existem outras variações, infelizmente, tá bom? Então é isso. Beijo, gente, e até o próximo vídeo.